Miqueias, capítulo 1. O juízo que vem sobre Israel e Judá. Veio a palavra de Yahvé em visão a Miqueias, cujo nome significa quem é como o Senhor, natural da cidade de Moresete-Gate, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Visão profética que lhe foi dada com respeito a Samaria e Jerusalém. Ouvi, pois, todos os povos, e tu, ó terra, e tudo que há em ti. Prestai atenção, que Yahvé Adonai, o soberano do alto do seu santo templo, seja testemunha contra vós, porquanto Yahvé já partiu da sua habitação, e em breve descerá e caminhará sobre os lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele como cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam por um abismo. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e devido a todos os pecados da casa de Israel. Qual é pecado de Jacó? Porventura não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Não será Jerusalém? Sendo assim, farei de Samaria um monte de entulhos em campo deserto, uma terra para plantar vinhas, atirarei suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão arrebentadas, todos os bens que conquistou mediante sua imoralidade serão queimados no fogo, e destruirei todos os seus ídolos, considerando que tudo quanto ela acumulou foi produto de prostituição, como salário de prostituta, voltará a ser usado. O profeta chora o castigo que vê. Por isso lamentei e prantearei, andarei descalço e despido, uivarei durante as noites como os chacais e gemerei de tristeza como um filhote de coruja, porque as feridas de Samaria são incuráveis e o mal que carrega já contaminou Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anunciei isso em Gate, prensa de uvas. Não choreis em Bet-Ofra, casa de poeira, mas revolvei-vos no pó. Parti em humilhação e nudez, ó habitantes de Safir, que é bela e agradável. Os moradores de Zaanã sairão, não conseguirão deixar sua cidade. Bet-Ezel, casa do aperto, está pranteando, porquanto lhe foi retirada a proteção. Os que vivem em Marote, que quer dizer amargura, se contorcem de dor aguardando alívio, porque a desgraça já veio da parte de Yahvé até as portas de Jerusalém. Ó moradores de Laques, parelhas invencível, atrelai aos carros de guerra as vossas parelhas de cavalo. Fosse o início dos erros e pecados da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram aprendidas e praticadas por vós. Por isso dareis presentes nupciais de despedidas a Moresete-Gate, a cidade de Aquzibe, que quer dizer engano, se revelará fraudulenta para os reis de Israel. Ó moradores de Maressa, que quer dizer conquistador, ainda trarei a ti aquele que te possuirá. A glória de Israel irá até Adulão. Rapai, pois, a vossa cabeça em sinal de luto e lamento por causa dos vossos filhos, no quais tendes tanto prazer. Tornai-vos calvos como a águia, porquanto eles serão tirados de vós e levados para o cativeiro. Miqueias, capítulo 2. Infelizes os avarentos e opressores. Ai daqueles que tramam maldades, que mesmo repousando em suas camas planejam crueldades. E logo que o dia amanhece, eles executam seus planos malignos, pois têm poder para isso. Eles cobiçam campos e terrenos e tomam posse deles, invejam e desejam casas e propriedades de outros e acabam por apoderar-se delas. E não têm escrúpulos em agir com violência contra qualquer homem e sua família. Agridem com impiedade o semelhante e os seus herdeiros. Portanto, assim revela Yahvé: eis que estou planejando contra essa gente uma desgraça da qual não podereis ficar livres. Não mais andareis em arrogância, porquanto será um tempo de desgraça sobre todos vós. Naquela época sereis menosprezados e se escarnecerão de vós, entoando esta triste canção. Estamos completamente destruídos, esquartejada foi a propriedade do meu povo.
Ele a retirou de mim e repartiu as nossas terras entre os invasores. Por esse motivo, não estareis na Assembleia de Yahvé para a divisão da terra por sorteio. Advertência aos falsos profetas. Eis que eles aconselham: não pregueis, não havereis de falar sobre tais assuntos, afinal, a desgraça jamais vos alcançará. Ó casa de Jacó, por acaso é isso que está sendo proclamado? O espírito de Yahvé perdeu a paciência? É assim que ele procede, diz o Senhor. Eis que as minhas palavras fazem bem àquele que anda corretamente. Entretanto, ultimamente meu povo se levantou como inimigo da sua própria gente. Além da túnica, arrancais a capa dos que passam confiantes e orgulhosos como quem retorna da guerra. Ora, arrancais de seus lares seguros e confortáveis as mulheres do meu povo. Tirai a minha glória e dignidade dos vossos filhos pequenos para sempre. Erguei-vos e ide, pois aqui não é lugar de repouso. Está contaminado por causa da impureza e da impiedade que traz grande destruição sem que haja remédio. Se alguém que anda no espírito da falsidade enganar e mentir alegando: eu profetizarei para ti fartura de vinho e de bebida forte, vós o aceitareis, e esta pessoa será aclamada profeta entre vós. Promessa de salvação e livramento. Em verdade, eis que te ajuntarei todo, ó Jacó, por certo carregarei o restante de Israel. Eu mesmo os haverei de reunir a todos, como ovelhas no aprisco, como um rebanho no meio da boa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Subirá diante deles aquele que abre o caminho, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Miqueias, capítulo 3. Repreensão aos líderes da nação. Então eu disse: ouvi, rogo-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não sois vós conhecedores do direito? Vós que odiais o bem e sois apaixonados pelo mal, que arrancais a pele do meu povo e a carne dos seus ossos, aquele, pois, que se alimentam da carne da minha gente, arrancam a sua pele, despedaçam seus ossos e os cortam como se fossem carne para a cozer em panela. Chegará a hora em que clamarão a Yahvé, porém ele não mais lhe responderá. Naqueles dias ele esconderá a face devido a toda a malignidade que eles têm praticado. Portanto, assim diz o Senhor, concernente aos profetas que induzem o meu povo ao erro, desviando-os do caminho, quando lhes é oferecida uma boa refeição, proclamam Shalom, paz e prosperidade. Contudo, pregam guerra contra aqueles que não lhes espanturram de comida. Por tudo isso, sim, as trevas virão sobre vós, um tempo de noite sem que hajam visões, haverá densa escuridão sem qualquer divina revelação, o sol se porá e o dia se escurecerá completamente para todos os profetas, os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos e humilhados, todos cobrirão o rosto, porquanto não haverá mais resposta da parte de Elohim, o seu Deus. Contudo, quanto à minha pessoa, graças ao poder do Espírito de Yahvé, o Senhor está cheio de força e de amor pelo que é direito e justo. E assim posso confrontar Jacó com a sua transgressão e a Israel com o seu pecado. Ouvi, pois, isto, ó chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo que é justo, que vos aplicais a construir Sião mediante o derramamento de sangue e Jerusalém com a impiedade. Vossos líderes ajuizam debaixo da influência de subornos, seus sacerdotes ministram visando lucro, e até vossos profetas fazem revelações em troca de prata. E pior, ainda ousam apoiar-se no Senhor, alegando: eis que Yahvé está no meio de nós, nenhuma desgraça virá sobre nossas cabeças. Portanto, por causa de vós, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal inútil. Miqueias, capítulo 4. O grande chamado aos gentios. Também podemos ler em Isaías, capítulo 2, de 1 a 4.
Então, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa de Yahvé, o templo do Senhor, será estabelecido como o principal entre todos os montes da terra e se elevará sobre as montanhas, e os povos irão a ele. E muitas nações chegarão exclamando: Vinde, subamos ao monte de Yahvé e à casa de Elohim, Deus de Jacó, a fim de que nos ensine os seus caminhos e para que andemos sob suas orientações, porquanto de Sião virá a Torá, a lei e a palavra de Yahvé, o Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Essas converterão suas espadas em arados e das suas lanças farão foices. Nenhuma nação erguerá sua espada contra outra e não mais aprenderão a guerrear. Todo ser humano estará livre para sentar-se debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, nem ameaçará, porque isto é o que nos assegura Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Pois cada um dos povos pagãos age em nome de seus deuses, entretanto nós caminharemos em o nome de Yahvé, o nosso Elohim, o nosso Deus, por toda a eternidade. Os planos e desenhos de Yahvé. Eis o que diz Yahvé: naquele dia reunirei os que tropeçam e ajuntarei os que foram expulsos e os que eu mesmo açoitei. Farei dos que tropeçam um remanescente fiel e dos dispersos uma nação forte, e Yahvé reinará sobre todos eles no monte Sião, naquele dia em diante e para sempre. E a ti, ó Migdal, que quer dizer torre de rebanho, capital de Davi, montanha e fortaleza da cidade, filha de Sião, a ti lhe será restaurado o antigo domínio e a majestade, o reino da cidade de Jerusalém. Agora, por que gritais em desespero? Porventura não tens rei? O teu conselheiro morreu para que estejas sofrendo como uma mulher com dores de parto? Ó filha de Sião, sofre, pois agora as tuas dores, e te contorces em agonia, como uma mulher em trabalho de parto, porquanto é chegado o momento que terás de partir e deixar a segurança dos teus muros para habitar em campos abertos, e irás para a Babilônia. Contudo, ali conhecerás a liberdade, ali Yahvé te salvará da mão de todos os inimigos. Agora muitas nações se reúnem contra ti e exclamam: que ela seja profanada e os nossos olhos tenham a satisfação de contemplar tudo isso. Mas as nações pagãs não conhecem o pensamento de Yahvé, não entende a Machassabá, planos e desenhos daquele que ajunta como feixe para a eira. Portanto, ó filha, cidade de Sião, erguei-te e debulha, porque eu mesmo te darei poder mediante chifres de ferro e cascos de bronze para despedaçar diversas nações. Eis que consagrarás a Yahvé, ao Adonai, soberano de toda a terra, as riquezas que essas nações conquistaram de forma ilícita e violenta. Miqueias, capítulo 5. Eis que de Belém virá o Messias. Agora, pois, reúne as tuas tropas, ó cidade das tropas, e fortifica teus muros, ó cidade murada, porquanto já há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. No entanto, tu, Bet-Lechem, que quer dizer Belém, casa do pão, Efratá, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que será o governador sobre toda Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Por esse motivo, os israelitas ficaram abandonados sob o domínio do inimigo até ao tempo em que aquele que está em dores de parto tiver dado à luz, quando então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará no poder de Yahvé, na majestade do nome do Senhor, o seu Elohim, o seu Deus, e eles viverão em paz e segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será, pois, o nosso Shalom, a paz e prosperidade. E quando a Assíria invadir nossa terra e atacar nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores,
e 8 líderes escolhidos. Eis que eles governarão a Assíria mediante a espada, e a terra de Nirode dentro de seus portões. Assim, eles nos livrarão da Assíria, quando esta invadir nossa terra e adentrar o nosso território pelas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho das manhãs que vem de Yahvé, como a chuva sobre a relva. Não depositará sua confiança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó também estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanho de ovelhas, leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Eis que a tua mão será exaltada sobre teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Então garante Yahvé: naquele dia exterminarei do meio de ti os teus cavalos de guerra e todos os teus carros militares. Destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as tuas fortalezas. Extirparei toda a feitiçaria e idolatria da tua mão, e não farás nem seguirás mais qualquer adivinhações. Destruirei as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas idólatras, e não mais vos curvareis em sinal de culto e adoração diante de obras feitas por tuas próprias mãos. Arrancarei do meio de ti os teus postes sagrados e derrubarei todos os vossos ídolos e cidades idólatras. Com toda a ira do meu zelo e indignação, me vingarei das nações pagãs que não me obedeceram. Miqueias, capítulo 6. Deus leva seu povo a julgamento. Agora, pois, ouvi com atenção a palavra de Yahvé. Põe-te em pé e defende a tua causa perante os montes, e as montanhas ouçam a tua voz. Ó montes e vós, fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação de Yahvé, porque o Senhor tem uma grave questão para resolver com o seu povo e entrará em juízo contra Israel. Ó meu povo, dize-me claramente, que é que te fiz de mal? Em que te ofendi? Responda-me! Ora, eu te livrei da terra do Egito e te resgatei da casa de escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Meu povo querido, lembra-te de que Balaque, rei de Moabe, pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Relembra a viagem que fizeste desde Sitim até Gilgal e reconhece que todas as atitudes de Yahvé são justas. Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor e como me curvarei perante Elohim, nosso Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerros de um ano? E Yahvé se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades? Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom, e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ame a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Deus condena a injustiça. Eis que o povo de Yahvé está clamando a cidade, e todo aquele que for sábio temerá o seu nome. Escutai, pois, ó tribo de Judá e suas assembleias, porventura ainda há tesouros de malignidade na casa do ímpio? E o Efá, o padrão de medir, falsificado, que é maldito? Poderia eu inocentar aquele que tem balanças adulteradas e fraudulentas e uma bolsa de pesos enganosos? Pois os ricos que vivem entre vós na cidade estão cheios de violência. O seu povo é mentiroso e as suas línguas só falam enganos. Portanto, eu mesmo haverei de te enfraquecer, te ferindo e arruinando por causa dos teus muitos pecados. Tu comerás, mas não te saciarás, e continuamente estarás com fome. Acumularás os teus bens, mas nada conseguirás poupar. Eu te entregarei a espada. Tu semearás, mas não colherás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás de azeite. Pisarás as uvas, mas não beberás o vinho. Porquanto tens obedecido aos decretos do rei Onrim e todas as práticas malignas da família de Acabe, e tens seguido as tradições dele. Por tudo isso, vos entregarei à destruição, e o seu povo ao desprezo e humilhação. Sofrerás escárnio das nações. Miqueias, capítulo 7. O juízo sobre a corrupção de Israel. Ah,
Que infelicidade a minha! Sou como um homem faminto que depois da colheita de verão procura figos na figueira e uva nas parreiras. Todavia não encontra mais nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros já foram retirados. Eis que as pessoas piedosas desapareceram dessas terras. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. As suas mãos estão sobre o mal para o fazerem diligentemente. O príncipe e o juiz exigem a peita, e o grande manifesta o desejo mal da sua alma. E assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Veio o dia dos seus vigias, a saber, a sua punição. Agora começará a sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda as portas da tua boca daquele que repousa no teu seio. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O ressurgimento de Israel. Não te alegres, inimiga minha, a meu respeito, quando eu cair. Levantar-me-ei. Quando me sentar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a indignação do Senhor, porque tenho pecado contra ele, até que ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Então, minha inimiga, tu haverás de ver tudo isso e ficarás coberta de confusão. Tu que me questionaste, onde é que está o Senhor teu Deus? Agora serão os meus olhos que contemplarão a tua queda. Eis que ela será pisada como barro das ruas. E eis que o dia de reedificar os meus muros chegará. O dia em que as minhas fronteiras serão ainda ampliadas virá em breve. Naquele dia virão a ti gente da Síria e das cidades do Egito, e desde o Egito até o rio Eufrates, e de mar a mar, e de montanha a montanha. Mas a terra será entregue à destruição por causa dos seus moradores, devido ao fruto de suas más ações. Oração pela misericórdia de Deus. Pastoreia, pois, o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens no Carmelo. Permite-o pastar em Baçã e em Gileade, como nos tempos de outrora. Sim, como nos dias em que deixaste o Egito. Ali eu te revelarei as minhas maravilhas. As nações verão tudo isso e se envergonharão, despojadas de toda a sua glória e poder. Colocarão a mão sobre a boca e sobre os ouvidos de tanto pavor. Lamberão o pó da terra como a serpente, como animais que se arrastam pelo chão. Sairão tremendo dos seus esconderijos e virão à presença de Yahvé, nosso Elohim, nosso Deus, com grande temor e tremor, e tomadas de medo se reverenciarão. Quem é, pois, comparável a ti, ó El, que quer dizer Deus, que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo, terás compaixão de nós, pisarás nossa malignidade e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a tua lealdade a Jacó e teu amor misericordioso a Abraão, conforme assim o prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade.